Oi pessoal, Olá. vamos lá continuar com o nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim em família. A gente vai fazer dois vídeos hoje, né? Hoje a gente está fazendo o vídeo 24 agora e a gente vai fazer um pouco mais rápido, porque ele vai um pouco mais demorado a leitura aqui, é um número maior de páginas, né? E essa parte que a gente sempre fala no início também, né? De uma coisa que vem na cabeça, tá me vindo aqui da necessidade da firmeza. Então, seja sempre firme quando você quiser algo, seja firme, não deixe que ninguém passe por cima da sua firmeza, do seu propósito. Então, quando você tem algo que você imaginou, seja firme naquilo, ok? Então é isso aí, bora lá, o Cristiano vai começar a ler aqui Levítico 21 a 27, fazendo o nosso 24º vídeo, ok? Santidade dos sacerdotes. Javé falou a Moisés: diga aos sacerdotes, filhos de Araão, o sacerdote não se contaminará com o cadáver de um parente, a não ser que se trate de parente muito chegado, mãe, pai, filho, filha, irmão. Também por sua irmã solteira que vive com ele. Por causa dela, deixará expor-se à impureza. Não se inclui a parente casada, pois ela ficaria profanada. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão a barba, nem farão incisões no corpo. Serão consagrados ao Deus e não fanarão o nome do seu Deus, porque são eles que apresentam a Javé as ofertas queimadas, o alimento do seu Deus. Devem ser santos. Não se casarão com prostituta ou mulher desonrada, ou ainda mulher que tenha sido repudiada por seu marido, porque o sacerdote está consagrado ao seu Deus. Você trará o sacerdote como santo, porque ele é o encarregado de oferecer o alimento do seu Deus. Ele será santo para você, porque eu, Javé, que santifico vocês, sou santo. Se a filha de um sacerdote se profana através da prostituição, está profanando também o seu pai. Deve ser queimada. O sumo sacerdote é escolhido entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e foi consagrado com a investidura das vestes sagradas, não andará despenteado nem esfarrapado. Não se aproximará de nenhum cadáver, porque não deverá tornar-se impuro, nem mesmo por seu pai ou por sua mãe. Não sairá do santuário e não profanará o santuário de seu Deus, porque está consagrado com o óleo da unção do seu Deus. Eu sou Javé. Ele tomará por esposa uma virgem, não casará com viúva ou com uma mulher repudiada, desonrada ou prostituta, mas casará com uma virgem do seu povo, para não profanar seus filhos no meio do povo, porque eu sou Javé, que o santifico. Javé falou a Moisés: diga a Araão, nenhum de seus descendentes, nas futuras gerações, se tiver algum defeito corporal, poderá oferecer o alimento de seu Deus. Não poderá apresentar-se ninguém defeituoso, que seja cego, coxo, atrofiado, deformado, que tenha perna ou braço fraturado, que seja corcunda, anão, que tenha defeito nos olhos ou catarata, que tenha pragas pustulentas ou que seja eunuco. Nenhum dos descendentes dos sacerdotes de Araão se apresente com algum defeito para apresentar ofertas queimadas a Javé. É que tem defeito e, por isso, não se apresentará para oferecer o alimento do seu Deus. Ele poderá comer das porções sagradas e santíssimas, mas não ultrapassará o véu, nem se aproximará do altar. Ele tem defeito corporal e não deverá profanar as minhas coisas sagradas, porque eu sou Javé, que o santifico. Moisés falou tudo isso a Araão e seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Os alimentos sagrados. Javé falou a Moisés: mande que Araão e seus filhos tratem com respeito as porções sagradas que os filhos de Israel me consagraram, e assim não profanem o meu santo nome. Eu sou Javé, diga para eles. Nas gerações futuras, qualquer um da descendência de Araão que em estado de impureza se aproximar das porções sagradas que tenham sido consagradas a Javé pelos filhos de Israel, tal pessoa será eliminada da minha presença. Eu sou Javé.
Nenhum homem da descendência de Araão que sofra de lepra ou gonorreia poderá comer das porções sagradas, enquanto não for purificado. Toda pessoa que tocar alguma coisa que um cadáver tornou impura, ou aquele que teve uma poluição, ou que tiver tocado em algum tipo de réptil, ou em homem que possa contaminá-lo com a impureza de qualquer tipo, ficará impuro até a tarde e não poderá comer das porções sagradas, mas tomará banho e ao pôr do sol ficará puro. Então poderá comer da porção sagrada, porque é o seu alimento. Não comerá animal morto ou dilacerado por uma fera, pois ficaria impuro. Eu sou Javé. Todos observarão as minhas proibições, mas não cometer pecado que lhes traga a morte por se haverem profanado. Eu sou Javé, que eu santifico. Nenhum estranho comerá das porções sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem aquele que está a serviço dele. Mas se um sacerdote compra com seu próprio dinheiro um escravo, ele poderá comer, assim como também aqueles que nasceram na casa do sacerdote. Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, não poderá comer dos atributos sagrados. Mas se ela enviuvar ou for repudiada sem ter filhos e voltar para a casa paterna, como no tempo da sua juventude, poderá então comer o alimento de seu pai. Mas nenhum estranho poderá comer desse alimento. Se um homem comer alguma porção sagrada sem saber, deverá restituí-la ao sacerdote com os acréscimos de 20%. Os sacerdotes não profanarão a porção sagrada que os filhos de Israel tributam a Javé. Se a comessem, incorreriam em falta grave que exigiria reparação, pois eu sou Javé quem os santifica. Javé falou a Moisés: diga a Araão, aos filhos dele e a todos os filhos de Israel: qualquer homem da casa de Israel ou qualquer imigrante residente em Israel que ofereceu um holocausto a Javé, voluntário ou como cumprimento de um voto, deverá oferecer um macho sem defeito para que a vítima seja aceita. Bezerro, cordeiro ou cabrito. Não ofereçam animais com defeito, porque não seriam aceitos. Se alguém oferecer a Javé um sacrifício de comunhão, voluntário ou como cumprimento de um voto, apresentará animal de gado, graúdo ou miúdo, sem defeito, para que seja aceito. Não ofereçam a Javé animal cego, estropiado, mutilado, com úlceras, furúnculos ou feridas. Não coloquem animal nenhum com defeito sobre o altar, como oferta a Javé. Você poderá oferecer como dom voluntário um animal anão ou disforme de gado graúdo ou miúdo. Mas, se for para cumprimento de um voto, ele não será aceito. Não ofereçam a Javé um animal que tenha os testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Nunca façam isso em sua terra, nem os aceitem de um estrangeiro, para oferecer como alimento ao Deus de vocês. Essas vítimas são disformes e defeituosas, e não seriam aceitas. Javé falou a Moisés: depois do nascimento, o bezerro, cordeiro ou cabrito ficarão 7 dias com a mãe. No 8º dia em diante, poderão ser oferecidos como oferta a Javé. Não imolem no mesmo dia uma vaca ou ovelha com sua cria. Se oferecerem a Javé um sacrifício de ação de graças, façam de forma que seja aceito. Ele será comido no mesmo dia, sem deixar nada para o dia seguinte. Eu sou Javé. Cumpram e coloquem em prática os meus mandamentos. Eu sou Javé. Não profanem o meu santo nome, para que eu seja glorificado entre os filhos de Israel. Eu sou Javé e que santifico vocês. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de ser o Deus de vocês. Eu sou Javé. As festas do ano. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: são essas as solenidades de Javé que vocês proclamarão como assembleias sagradas. São essas as minhas festas. O sábado. Durante 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º é dia de repouso completo, dia de assembleia sagrada, no qual vocês não farão nenhum trabalho. É dia de descanso dedicado a Javé em todos os lugares em que vocês morarem. Estas são as festas de Javé, as assembleias sagradas às quais vocês convocarão os filhos de Israel no tempo devido. Festa da Páscoa e dos Pães Sem Fermento. O dia 14 do 1º mês, ao entardecer, é a Páscoa de Javé.
O dia 15 do mesmo mês é a festa dos pães sem fermento, dedicada a Javé. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. No primeiro dia vocês reunirão a Assembleia Sagrada e não farão nenhum trabalho nem tarefa alguma. Durante 7 dias vocês apresentarão ofertas queimadas a Javé. No 7º dia voltarão a se reunir com a Assembleia Sagrada e não farão nenhum trabalho nem tarefa alguma. Oferta do primeiro feixe. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: quando vocês tiverem entrado na terra que eu lhes dou e fizerem nela a colheita, tragam para o sacerdote o primeiro feixe da colheita. O sacerdote oferecerá esse feixe diante de Javé com um gesto de apresentação, para que seja aceito. Essa apresentação será feita no dia seguinte ao sábado. No mesmo dia ofereçam a Javé como holocausto um cordeiro em 1 ano e sem defeito. Com oblação ofereçam também 8 litros de flor de farinha amassada com azeite. É oferta queimada para Javé como perfume de suave odor. Ofereçam também a libação de 1 litro de vinho. Não comam pão nem grãos tostados até o dia em que levarem sua oferta a Deus. É uma lei perpétua para todos os descendentes de vocês, em qualquer lugar onde estiverem morando. Festas das semanas. A partir do dia seguinte ao sábado, em que vocês tiverem trazido o feixe para apresentação, vocês contarão 7 semanas completas. Contem 50 dias até o dia seguinte do 7º sábado e então ofereçam a Javé uma nova oblação. Dos lugares onde vocês estiverem morando, tragam 2 pães para oferecer com um gesto de apresentação. Esses pães serão feitos com 8 litros de flor de farinha amassada com fermento, são os primeiros frutos em honra de Javé. Além desses pães, ofereçam como holocausto a Javé 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 bezerro e 2 carneiros, os quais, junto com a oferta e a libação, formam uma oblação de suave odor para Javé. Façam também o sacrifício pelo pecado com o bode, e o sacrifício de comunhão com 2 cordeiros de 1 ano. O sacerdote deverá oferecê-los com um gesto de apresentação diante de Javé, junto com o pão dos primeiros frutos. Do mesmo modo, oferecerá os 2 cordeiros, que são uma porção sagrada de Javé e pertencem ao sacerdote. Nesse mesmo dia, façam a convocação da festa, e vocês realizarão a Assembleia Sagrada. Não façam nenhum trabalho. É uma lei perpétua para todos os descendentes de vocês, em qualquer lugar onde estiverem morando. Quando estiverem fazendo a colheita da lavoura na terra de vocês, não colham até o limite do campo, nem voltem para colher o trigo que ficou para trás. Deixem tudo isso para o pobre e o imigrante. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Festa da Lua Nova. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: o primeiro dia do sétimo mês é dia de descanso e será anunciado ao som da trombeta. Reúnam-se em Assembleia Sagrada, não façam nenhum trabalho e apresentem para Javé uma oferta queimada. Dia da expiação. Javé falou a Moisés: o dia 10 do 7º mês é o dia da expiação. Reúne-se em Assembleia Sagrada, façam penitência e ofereçam uma oferta queimada para Javé. Não façam trabalho nenhum, pois é o dia da expiação, dia em que se faz o rito de expiação por vocês diante de Javé, seu Deus. Quem não fizer penitência nesse dia será excluído do povo, e quem trabalhar nesse dia, eu eliminarei do seu povo. Não façam nenhum trabalho, é uma lei perpétua para todos os descendentes de vocês, em qualquer lugar onde estiverem morando. Será um dia de descanso solene em que farão penitência. Observem o descanso desde o dia 9 pela tarde até o entardecer do dia 10. Oi, linda! Gente, minha netinha chegou aqui. Que linda, gente! Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver. Vem cá pra você poder mostrar. Onde é que você separou, Tiago? Aqui, gente, que linda da minha netinha. Vamos ler a Mostra lá. Aqui, ó. Olha lá, mostra lá. Pode. Mostra pro pessoal que você tá de Fala aí. indiana. Tô vestida de indiana. Vamos acabar de ler. Tô linda. Que Pode linda, ler, né? Tiago. Vamos lá, vamos lá. Vamos ler? Ela vai rezar. Tá rezando. Festa das tendas. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: no dia 15 do 7º mês, começa a festa das tendas, dedicada a Javé, e dura 7 dias. No primeiro dia, reúnam-se em Assembleia Sagrada e não façam nenhum trabalho.
Durante 7 dias ofereçam para Javé ofertas queimadas. No 8º dia, voltem a se reunir à Assembleia Sagrada e apresentem para Javé uma oferta queimada. É dia de reunião solene e vocês não farão nenhum trabalho. São estas as festas de Javé, em que vocês se reunirão em Assembleia Sagrada e oferecerão a Javé obrações, holocaustos e ofertas, sacrifícios de comunhão e libações, conforme o ritual de cada dia. Tudo isso será feito além dos sábados de Javé e além das dádivas, votos e ofertas voluntárias que vocês farão a Javé. Desde o dia 15 do 7º mês, quando vocês tiverem feito a colheita, celebrarão a festa de Javé durante 7 dias. O 1º e o 8º serão dias de repouso. No 1º dia, vocês pegarão frutos das melhores árvores. Cortarão ramos de árvores para enfeite, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros, e farão festa durante 7 dias na presença de Javé, o Deus de vocês. Vocês celebrarão essa festa dedicada a Javé durante 7 dias por ano. É uma lei perpétua para os seus descendentes e será celebrada no 7º mês. Vocês morarão em cabanas durante 7 dias. Todos os naturais de Israel morarão em cabanas, para que seus descendentes saibam que eu fiz os filhos de Israel habitar em cabanas quando os tirei do Egito. Eu sou Javé, o Deus de vocês. E Moisés comunicou aos filhos de Israel as festas de Javé. Deus está no meio do povo. Javé falou a Moisés: mande que os filhos de Israel tragam para você azeite de oliva puro e refinado, para manter as lâmpadas sempre acesas. Na tenda da reunião, fora do véu que está na frente do testemunho da aliança, Arão preparará todos os dias a lâmpada. Ela ficará nesse lugar diante de Javé, ardendo continuamente, desde a tarde até a manhã. É uma lei perpétua para os descendentes de vocês. Arão preparará continuamente na presença de Javé as lâmpadas sob o candelabro de ouro puro. Pegue flor de farinha e asse com ela 12 pães de 8 litros cada um. Coloque-os depois em 2 fileiras de 6 sobre a mesa de ouro puro que está diante de Javé. Coloque incenso puro sobre cada fileira. Isso será um alimento oferecido como memorial, como oferta queimada para Javé. A cada sábado, esses pães serão colocados permanentemente diante de Javé. Os filhos de Israel fornecerão os pães como aliança perpétua. Esses pães pertencerão a Arão e os seus filhos, que os comerão no lugar sagrado, porque serão para Arão porção sagrada e perpétua das ofertas queimadas a Javé. O respeito a Deus e à vida. Entre os filhos de Israel havia um filho de mãe israelita e de um pai egípcio. Ele saiu da casa e brigou com o filho de Israel no acampamento. O filho da israelita blasfemou e amaldiçoou o nome do Javé. Por isso levaram à presença de Moisés. A mãe, que se chamava Salomite, era filha de Dabre, da tribo de Dan. Seu filho foi preso para que um oráculo de Javé decidisse a sorte dele. Javé disse a Moisés: tire fora do acampamento o homem que blasfemou. Todos que os ouviram coloquem as mãos sobre a cabeça dele. Depois toda a comunidade o apedrejará. Em seguida, fale aos filhos de Israel: todo aquele que amaldiçoar o seu Deus carregará o peso do próprio pecado. Quem blasfemar contra o nome de Javé deverá morrer. Será apedrejado por toda a comunidade. Seja imigrante, seja inativo, se blasfemar contra o nome de Javé deverá morrer. Quem matar um homem torna-se réu de morte. Quem matar um animal deverá dar uma compensação, vida por vida. Se alguém ferir o seu próximo, deverá ser feito para ele aquilo que ele fez para o outro. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. A pessoa sofrerá o mesmo dano que tiver causado a outro. Quem matar um animal deverá dar uma compensação por ele, e quem matar um homem deverá morrer. A sentença será sempre a mesma, quer se trate de nativo, quer de imigrante,
pois eu sou Javé, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos filhos de Israel, tiraram do acampamento aquele que havia blasfemado e o apedrejaram. Fizeram o que Javé havia mandado a Moisés. Javé falou a Moisés no Monte Sinai: diga aos filhos de Israel: descanso da terra. Quando vocês entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá consagrar a Javé o seu sábado. Durante 6 anos você semeará os campos, e durante 6 anos você podará as vinhas e recolherá as colheitas. Mas o 7º ano será um solene descanso para a terra, o descanso de Javé. Você não semeará o campo, nem podará a vinha. Não ceifará as espigas, que não serão reunidas em feixes, nem colherá as uvas das vinhas, que não serão podadas. Será um ano de descanso para a terra. O descanso da terra servirá de alimento para você, para seu escravo, sua escrava, seu emprego, seu hóspede e para todos aqueles que moram com você. Todo o produto da terra servirá de pastagem para seu gado e para os animais selvagens. O ano do júbilo. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos. Tais semanas de anos darão um período de 49 anos. No dia 10 do 7º mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês façam soar a trombeta no país inteiro. Depois declarem santo o 50º ano e proclamem a libertação para todos os moradores do país. Será para você um ano de júbilo. Cada um de vocês recuperará sua propriedade e voltará para sua família. O 50º ano será para vocês um ano de júbilo. Vocês não semearão, nem ceifarão as espigas que tiverem nascido espontaneamente, nem colherão uvas das videiras não podadas. O jubileu será uma coisa sagrada, e vocês comemorarão o que o campo produzir. Nesse ano de júbilo, cada um recuperará sua propriedade. Quando vocês fizerem operações de compra e venda com alguém do seu povo, não explorem uns aos outros. O que você comprar de alguém do seu povo será avaliado conforme o número de anos decorridos depois do jubileu. E aquele, por sua vez, cobrará de você conforme o número dos anos de colheita. Quanto maior o número de anos, mais alto será o preço. Quanto menor o número de anos, menor será o preço, porque ele cobra de você conforme o número de colheitas. Ninguém de vocês explora o irmão, mas tema o Deus de vocês, porque eu sou Javé, o Deus de vocês. Providência de Deus e providência do homem. Cumpram meus estatutos e normas, colocando-os em prática. Desse modo vocês viverão tranquilos na terra. A terra dará o seu fruto, e vocês comerão até saciar-se e viverão tranquilos. Vocês poderão perguntar: o que vamos comer no 7º ano, se não semeamos nem fizemos colheita? Eu lhes mandarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá colheita para os 3 anos. Quando vocês semearem no 8º ano, poderão ainda comer dos produtos antigos até o 9º ano. E enquanto não vierem os produtos do 9º ano, vocês comemorarão os produtos antigos. Todos têm direito à terra e à casa própria. A terra não poderá ser vendida para sempre, porque a terra me pertence, e vocês são para mim imigrantes e hóspedes. Tá lindo. Por isso, em qualquer terra que vocês possuírem, concedam o direito de resgatar a terra. Se um irmão seu cai na miséria e precisa vender algo do patrimônio próprio, o parente mais próximo dele, que tem o direito de resgate, irá até ele e resgatará aquilo que o irmão tinha vendido. Quem não tiver ninguém para exercer esse direito, e desde que haja encontrado recursos para fazer o resgate,
descontará os anos que passaram desde a venda e apagará ao comprador o que falta, recuperando assim a propriedade. Se não tiver meios para realizar o resgate, a propriedade vendida permanecerá até o ano do jubileu em poder do comprador. No jubileu, o comprador liberará a propriedade para que esta volte ao seu próprio dono. Quem vender uma casa de moradia numa cidade com muralhas terá o direito de resgate até o final do ano da venda. Seu direito de resgate durará 1 ano. Se o resgate não for feito no final de 1 ano, a casa da cidade com muralhas será propriedade daquele que a comprou e dos seus descendentes para sempre. Não será libertada no jubileu. As casas de aldeias sem muralhas serão consideradas como os campos. Essas casas terão direito de resgate e o comprador deverá libertá-las no jubileu. Quanto às cidades de levitas, estes terão direito perpétuo de resgatar as casas das cidades que pertençam a eles. Se não forem resgatadas, ficarão liberadas no ano do jubileu, porque as casas das cidades de levitas pertencem a eles entre os filhos de Israel. Os campos pertencentes a essas cidades não poderão ser vendidos, pois não são propriedades dos levitas para sempre. Não se aproveitar da miséria alheia. Se um irmão seu cai na miséria e não tem meios de se manter, você o sustentará para que viva com você como imigrante ou hóspede. Não cobre dele juros nem ágio. Tema a Deus, e que seu irmão viva com você. Não empreste dinheiro para ele a juros, nem lhe cobre ágio sobre o alimento. Eu sou Javé, o Deus de vocês, que eu tirei do Egito para lhes dar a terra de Canaã e ser o Deus de vocês. Se um irmão... Vovó vai calçar? Deixa eu acabar, depois eu vou. Só um minutinho, Laura. Vem cá rezar com a vovó? Não. Se um irmão seu cai na miséria e se vende... Passa de cá então, pra você pôr no pezinho da vovó. Aqui, ó. Lá, ó. Põe lá. Aqui, ó. Põe aqui. Deixa eu ler pra você. Aqui, ó. Põe aqui, Se seu irmão seu cai na miséria e se vende a você, não o faça trabalhar como escravo, que ele viva com você como assalariado ou hóspede. Trabalhará com você até o ano do jubileu, e então ele e seus filhos ficarão livres para voltar à própria família e recuperar a propriedade paterna. Eles são meus servos, que eu tirei do Egito, e não podem ser vendidos como escravos. Não trate com dureza, temo seu Deus. Ninguém deve escravizar o povo. Os escravos e escravas de vocês deverão ser comprados dentre as nações que estão ao redor delas, e vocês poderão adquirir escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos de imigrantes que residem no meio de vocês, entre as famílias deles que estão junto de vocês, entre os filhos que eles tiverem no país. Serão propriedades de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança aos seus filhos que vierem depois de vocês, e poderão sempre servir-se deles como escravos. Quanto aos irmãos de vocês, os filhos de Israel, ninguém poderá exercer domínio sobre eles. Se imigrante ou hóspede que vive com você ficará rico, e seu irmão que vive junto dele cair na miséria e se vender ao imigrante, hospede o descendente da família do imigrante. Mesmo depois de vendido, terá o direito a resgate. Será resgatado por um de seus irmãos, ou por seu tio paterno, seu primo, por qualquer um dos membros da família, ou poderá resgatar a si mesmo e conseguir recursos para isso. Calculará com o comprador os anos desde a venda até o ano do jubileu, e o preço corresponderá ao número de anos, contando os dias como para um assalariado. Se faltarem ainda muitos anos, pagará o valor do seu resgate em razão desses anos, e em proporção ao preço pelo qual foi comprado. Se faltarem poucos anos para chegar ao jubileu, fará o cálculo com os seus compradores, e pagará o preço do seu resgate em razão desses anos. Permanecerá com seu comprador como um assalariado, contratado por ano, e o patrão não deverá tratá-lo com dureza.
Se não for resgatado em nenhum desses modos, ele e seus filhos ficarão livres no ano do jubileu. Isso porque os filhos de Israel são meus servos. São servos meus que eu tirei do Egito. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Bênçãos e maldições, vida ou morte. Não façam ídolos nem levante imagens esculpidas ou estelas, e não coloquem no pais de vocês pedras trabalhadas, para se inclinar diante delas, porque eu sou Javé, o Deus de vocês. Guardem meus sábados e respeitem meu santuário, eu sou Javé. Se vocês seguirem meus estatutos, tem lá, Cristiano. Se vocês seguirem meus estatutos, guardarem meus mandamentos, eu os colocarei em prática. Eu darei a vocês a chuva do tempo, no tempo certo. Então a terra dará seus produtos e a árvore do campo seus frutos. A debrulha se estenderá até a colheita da uva, e esta chegará até a madura. Vocês comerão até ficar saciados e habitarão tranquilos no país de vocês. Eu farei reinar a paz no país e vocês dormirão sem alarmes de guerra. Farei desaparecer do país as feras, e a espada não passará pelo país. Vocês perseguirão os inimigos, e eles cairão diante de vocês. Perseguirão 100 de vocês, perseguirão 10.000, e os inimigos cairão diante de vocês ao fio da espada. Eu me voltarei para vocês e os farei crescer e se multiplicar, mantendo com vocês a minha aliança. E vocês comerão colheitas armazenadas, e terão que jogar fora a colheita antiga, para poder guardar a nova. Colocarei a minha morada no meio de vocês e nunca mais os rejeitarei. Eu caminharei com vocês, serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Eu sou Javé, o Deus de vocês, que os tirei do Egito, para que vocês não fossem mais escravos deles. Quebrei as cangas da opressão e fiz vocês andarem de cabeça erguida. Mas se vocês não me obedecerem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, se vocês rejeitarem meus estatutos e desprezarem minhas normas, não pondo em prática meus mandamentos e rompendo minha aliança, então eu os tratarei do seguinte modo: mandarei contra vocês o terror, a fraqueza e a febre, que embaçam os olhos e consomem a vida. Vocês espalharão as sementes em vão, pois o inimigo de vocês é que as comerá. Eu me voltarei contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Seus adversários o dominarão, e vocês fugirão sem que ninguém os persiga. Apesar de tudo isso, se vocês ainda não me obedecerem, eu lhes darei uma lição 7 vezes maior, por causa de seus pecados, que barrarei a teimosia orgulhosa de vocês, fazendo com que o céu seja como ferro e a terra como bronze. Vocês consumirão inutilmente suas energias, pois a terra não dará colheita e as árvores do campo não produzirão frutos. Se vocês ainda se opuserem a mim e não me obedecerem, eu os castigarei 7 vezes mais, por causa de seus pecados. Mandarei as feras do campo contra vocês. Elas deixarão vocês sem filhos, reduzirão seu gado e dizimarão vocês, a ponto de lhe deixar desertos os caminhos. Um minuto. E apesar desses castigos, se vocês ainda não se corrigirem, continuarei a se opor a mim, eu também continuarei a ficar contra vocês, e os castigarei 7 vezes mais, por causa de seus pecados. Mandarei contra vocês a espada vingadora da minha aliança, e quando vocês se refugiarem em suas cidades, eu mandarei a peste, e vocês terão que se entregar aos inimigos. Quando eu cortar de vocês, sustentarão o pão, 10 mulheres irão assar o seu pão no mesmo forno, e darão a vocês o pão racionado. E vocês comerão, mas não ficarão saciados. E apesar disso, vocês ainda não me derem ouvidos e continuarem a se opor a mim, eu ficarei furioso contra vocês e o castigarei 7 vezes mais, por causa de seus pecados. Vocês comerão a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. Eu destruirei seus lugares altos, destroçarei seus altares de incenso, jogarei seus cadáveres sobre os cadáveres de seus ídolos e rejeitarei a vocês. Devastarei suas cidades, destruirei seus santuários, aspirarei mais o perfume do incenso de vocês. Devastarei o país de vocês, e os inimigos que ocuparem ficarão horrorizados. Quanto a vocês, eu espalharei no meio das nações e perseguirei com a espada desembainhada.
seus campos ficarão desertos e suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará de seus próprios sábados, durante todos os dias em que estiver desolado, enquanto vocês estiverem na terra dos inimigos. Então a terra descantará e desfrutará os seus próprios sábados. E durante todos os dias em que estiver desolada, ela descansará o descanso de sábado, e os deram enquanto nela habitavam. Quanto aos seus sobreviventes, farei com que se acovardem na terra dos inimigos. Ficarão assustados com o barulho das folhas que voam. Fugirão como se fosse da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como se estivessem diante da espada, sem que ninguém os persiga. Vocês não poderão resistir aos inimigos. Aqueles que vocês sobrevivem apodrecerão no país inimigo por causa de sua própria culpa e da culpa de seus pais. Confessarão a própria culpa e a culpa de seus pais, culpa que terem sido infiéis por optar por mim. Eu também me oporei a eles e os conduzirei ao país de seus inimigos, para ver que eu dobro o coração impulsivo deles e para ver se eles fazem penitência de sua culpa. Então eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da aliança com Isaac, da aliança com Abraão, e me lembrarei do país. No entanto, eles terão que abandonar o país, e este poderá desfrutar de seus sábados, enquanto permanecer isolado com a ausência deles. Farão penitência pela culpa de terem rejeitado meus mandamentos e desprezado minhas leis. Apesar de tudo, quando eles estiverem no país inimigo, eu não os rejeitarei, nem os desprezarei até o ponto de exterminá-los, de romper minha aliança com eles. Eu sou Javé, Deus deles. Em favor deles, eu me recordarei da aliança com meus antepassados, que tirei do Egito diante das nações para ser o Deus deles. Eu sou Javé. São esses os estatutos e normas que as leis de Javé estabeleceram entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, por meio de Moisés. Apêndice. Deus quer a vida e não o sacrifício. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando alguém quiser cumprir um voto a Javé em relação ao valor de uma pessoa, o valor será o seguinte: se for um homem de 20, 60 anos, será de 500 gramas de prata, conforme o peso padrão do santuário. Se for uma mulher, a taxa será de 300 gramas. Se for um rapaz entre 5 e 20 anos, a taxa será de 200 gramas. E se for uma jovem, a taxa será de 100 gramas. Se for um menino, entre 1 mês e 5 anos, a taxa será de 50 gramas. Se for uma menina, a taxa será de 30 gramas. Se for um homem, uma mulher será de 100 gramas. E aquele que fez o voto não tiver condições de pagar a taxa estabelecida, apresentará a pessoa ao sacerdote. Este fará a avaliação de acordo com a possibilidade de quem fez o voto. Tratando de animais que podem ser oferecidos a Javé, o animal inteiro oferecido a Javé se torna coisa sagrada. Não poderá ser trocado ou substituído. Seja um bom por um mau, seja um mau por um bom, se o animal for substituído por outro, os dois se tornam coisa sagrada. Se for um animal impuro, que não pode ser oferecido a Javé, seja ele qual for, será levado ao sacerdote. Este fará a avaliação do animal, dizendo se é bom ou mau. A avaliação que o sacerdote fizer será considerada válida. Contudo, se a pessoa quiser resgatar o animal, pagará 20% a mais pelo valor calculado. Quando alguém consagrar a sua casa a Javé, o sacerdote fará a avaliação de acordo com o tipo da casa. A avaliação que o sacerdote fizer será considerada válida. Contudo, se aquele que fez o voto da casa quiser resgatá-la, pagará 20% a mais do que foi avaliado, e a casa será dele. Quando alguém consagrar a Javé parte das terras de sua propriedade hereditária, para resgatar, será conforme semeadura 500 gramas de prata a cada 220 litros de cevada. Se a consagração do campo tiver sido feita durante o ano do jubileu, a taxa será integral. Mas se a consagração tiver sido feita depois do jubileu, o sacerdote calculará a taxa conforme os anos que faltarem para o próximo ano do jubileu, fazendo o desconto correspondente. Se a pessoa quiser resgatar do campo, pagará 20% a mais do que foi avaliado, e o campo será seu. Contudo, se a pessoa não resgatar o campo, mas o vender para alguém, tal campo não poderá mais ser resgatado. No ano do jubileu, quem tiver comprado o campo deverá deixá-lo, e tal campo se tornará coisa consagrada para Javé, como se fosse disposto de guerra. A propriedade hereditária do campo passa a ser do sacerdote. Quando alguém consagrar a Javé um campo que tenha adquirido e que não faz parte de sua propriedade hereditária, o sacerdote avaliará o campo conforme o tempo ainda faltar para o ano do jubileu. A pessoa que tiver consagrado o campo pagará a importância no mesmo dia, como coisa consagrada para Javé.
No ano do jubileu, o campo voltará a ser daquele que o tiver vendido, isto é, daquele que tiver a posse hereditária. As avaliações serão feitas de acordo com o peso padrão do santuário, cujo peso equivale a 10 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois esta pertence a Javé, seja boi, seja ovelha, pertence a Javé. Mas se for animal impuro, poderá ser resgatado pelo preço avaliado, mais 20%. Se não for resgatado, será vendido pelo preço avaliado. Aquilo que alguém consagrou a Javé como anatema não pode ser vendido nem resgatado, seja homens, seja animais ou campos, sua propriedade hereditária. O que foi consagrado como anatema é coisa santíssima que pertence a Javé. Uma pessoa consagrada ao anatema não pode ser resgatada, deverá ser morta. Todos os dízimos no campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertence a Javé. É coisa consagrada a Javé. Se alguém quiser resgatar parte do dízimo, pagará 20% além do valor. Os dízimos de animais, boi ou ovelha, isto é, a 10ª parte de tudo que passa sob o cajado do pastor, é coisa consagrada a Javé. Não se fará distinção entre o que são bons ou maus, nem serão substituídos. Se isso for feito, tanto o animal consagrado como aquele que serviu para substituir serão coisas consagradas, e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos de Javé, deu a Moisés no Monte Sinai para os filhos de Israel. Bom, acabamos os Levíticos, né? Fizemos a batalha aqui nesse último. Foi meio complexo aqui, que a Laura chamou, o Bianca tá ali e tal, mas resumo. Estamos com um propósito e vamos acabar ele, né? No vídeo 24, Levítico de 21 a 27, a gente viu uma coisa aqui, que o sacerdote não andará despenteado e nem esfarrapado, e casará com uma virgem, né? Então, assim, como que eles pensam já, né, que o sacerdote anda e tal, até hoje a gente vê muito isso, né? E outra coisa, se tiver defeito corporal, se alguém tiver algum defeito, não poderá ser sacerdote, né? Senão profanará Javé. Então, não poderá ser sacerdote se tiver algum defeito. As coisas que os sacerdotes comerão será dada a todos os seus dependentes, né? O que acontece? Todos os sacerdotes, eles mantêm ele a casa dele. Então, tudo que é dado aos sacerdotes, né, a Javé e parte do sacerdote, é para manter a casa deles e todos os seus dependentes, né? E as ofertas que ajudarão a manter a casa e os filhos deles, né, os filhos de Araão. O 7º dia é sempre dedicado a Deus, e suas festas e assembleias também, sempre dedicado a Deus. O apedrejamento, se falar mal de Javé, se alguém falar mal de Javé, a condenação é apedrejamento, tem que ser apedrejado também, que falavam lá. No 7º ano, ele deixará a terra descansar. Também é interessante que depois de 7 anos a terra tinha que ficar parada, não podia fazer nada nela. Depois de 6 anos, no 7º ano tinha que ficar parada. Uma espécie de recuperação, até hoje existe isso também, né? Em vários plantios eles deixam a terra descansando. Não 6 anos, né? Depois de descansar mas sim em intervalos diferentes. No ano de júbilo, o jubileu também, eles têm o jubileu como uma espécie de ano marca, né? Que dá, vamos dizer assim, o ponto base para ser feita várias negociações. E ele acontece, se não me engano, 49 anos, né? São 7, múltiplos de 7, 7 vezes 7. De novo o 7 aparecendo, né? O 7 sempre aparecendo. Uma das coisas que eles falam também é para não explorar o irmão. Então eles separam todos o povo de Israel, né? Os israelitas, né? Os filhos de Javé ali, né? Que é o povo que tem aliança com Javé, com Deus, né? No caso feito por, né? Constando aqui na Bíblia. Eles falam que esse povo, o irmão não pode explorar o outro, não explore o seu irmão, né? Os outros não tem problema, mas o seu irmão não. Todos têm o direito à terra e à casa própria, né? Ele fala também de um salvar o outro irmão quando precisar. Ele vai ser escravo dele durante tanto tempo, até o jubileu, e aí depois muda, né? E o povo de Israel, uma coisa que eles colocam aqui, que o povo de Israel não será escravizado. Você pode escravizar qualquer um egípcio, um outro que estiver do lado, menos o povo de Israel. O povo de Israel não será escravizado. E a obrigação de um outro irmão ajudar para que ele não seja escravizado. Porque na necessidade, às vezes, ele tinha que se escravizar para poder comer e tal, né, pelas necessidades. Então o irmão resgatava ele. Se não obedecer, eu repetirei a lição 7 vezes com mais temor, mais terror ainda. O que ele falava? Então, vocês têm que respeitar as leis, todas as leis que eu pus. Se você não respeitar, vocês vão sofrer as consequências disso. É assim que ele falava. Então Moisés colocou muito claro. Então todas aquelas leis, como que era feita para que fosse cumprida? Através desse terror. Olha, se você não vai ser
vai acontecer isso, isso, isso. Aí se você mesmo assim não obedecer, eu vou piorar 7 vezes. Aí mesmo assim, se eu não obedecer, eu vou vir 7 vezes pior. E vou te expulsar, e vou matar seus filhos, vou matar... Assim, era um terror em cima de terror, terror. Aqui, vamos dizer assim, a obediência era pelo medo, né? E acredito eu que funcionava, porque senão não tinha isso até hoje, né? Então o temor trabalhando em cima do medo o tempo inteiro. E tudo que se dava e tal, quando ia ser resgatado, tudo tinha um preço, tinha um valor a mais, tinha um ágio de 20% em praticamente tudo. Vai resgatar, tem que pagar 20% a mais, um ágio, né? Quase que um comércio que virava ali. Tudo tinha seu preço, tinha que ser medido em gramas de prata, tinha que pagar para tudo ali, todo erro ali tinha um custo, né? Então esse valor ajudava a manter toda essa obra, todo esse controle. Aí você acabou criando uma cultura de controle, né? Que existe boa parte dela até hoje. Acredito eu que faz muito sentido, porque senão vira uma coisa muito louca quando você não tem controle. Então você tá ruim desse jeito, talvez pior sem isso, né? E aí cria-se todo esse estatuto, todo esse trabalho. Como eu falei, a gente está aqui para aprender, não é para julgar, mas é difícil não julgar esse entendimento ali, né? Mas bom, gente, é isso. Aqui eu tô com o pessoal aqui no fundo, Laurinha ali, né? Gente, eu tô... Dá o tchau lá. Cadê a Laurinha indiana? A Laurinha veio de Indiana hoje, veio vestida de indiana. E a gente tá aqui com ela ali, não pode, como diz, perder a oportunidade de estar com ela. A Laurinha é uma bênção na vida da gente. Beleza? Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. E vamos para o próximo vídeo. Já, já. Tchau, tchau.